Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E agora, hein? E agora? A primeira foi sobre livre-arbítrio, né? A primeira foi sobre livre-arbítrio. Então, nós trabalhamos a questão do livre-arbítrio, tivemos 2 aulas falando sobre livre-arbítrio, e agora nós vamos trabalhar a questão da predestinação, porque se a gente coloca, né, se a gente explica o livre-arbítrio, nós temos que também explicar a predestinação. O que é a predestinação? E será que os primeiros cristãos eles falavam sobre isso? E aí, será que Clemente de Roma ele vai falar, né, sobre predestinação? Uma coisa é certa, gente, uma coisa é certa. E isso daí você tem que dar mão à palmatória, tá? A igreja primitiva, ela não fez uma doutrina com detalhes sobre esse assunto. Você não enxerga isso, você vê alguns pontos. Anticristo, eles dão um show de explicação. Grande tribulação, eles dão um show de explicação. Reino milenar, eles dão um show de explicação. Tá? Eles falam mesmo. Predestinação, livre-arbítrio, eles dão um show de explicação. Tá? Agora, predestinação são algumas informações que eles catam aqui, ali, aqui e ali. Tá? Eles não fazem uma, que a gente chama, né, na faculdade de taxonomia, né? Ou seja, uma sistemática. E esse tema, ele é importante porque ele vai desvendar um dos maiores mistérios na Bíblia. Tá? Por que que pessoas não chegam a nascer, são abortadas, outras nunca ouviram o evangelho, outras elas são elas nascem com problemas mentais. Por que pessoas da mesma dispensação entram no reino milenar como igreja e outros não, se todas se arrependeram? Né? Pastor Igor, dos quais pais da igreja você dá mais credibilidade em todos os aspectos? Então, marido, qual é a regra que eu uso, tá? Para a gente poder ouvir, né, os pais da igreja. Qual é a regra que eu uso? A regra que eu uso é a questão do volume de fé existente ali que pregam a mesma coisa. Então, por exemplo, você acredita em tudo que Justino Martí fala? Tem coisas que ele fala ali que eu fico meio assim, ameaçado. Por exemplo, ele fala assim, acerca da morte de Jesus. Que Jesus, ele entregou o seu Espírito a Deus, como Estevão entregou o seu Espírito a Deus, porque eles direcionaram a Deus para que não ficasse, né, sem para onde ir. Um negócio mais ou menos assim. Então a pessoa que morre com fato fulminante ou com um tiro na cabeça, não deu tempo de entregar o Espírito a Deus, o que vai fazer com essa pessoa? Então, ele deixou muito vaga essa explicação, que a gente fica sem entender. E ele é o único que fala sobre isso. Então, aí nesse caso, né, eu não tenho a obrigação, aliás, em nenhum caso eu tenho obrigação, mas aqui ele perde bastante ao afirmar isso. Tá? Então, é essa a regra. Contudo, quando ele vai falar, por exemplo, o assunto de livre-arbítrio, todos os pais da igreja vão falar a mesma coisa. Bom, então aí eu já posso tomar isso como uma expressão de unidade de fé. Tá bom? Esse assunto me traz esperança, pois vejo que Deus dá oportunidade, sim, de salvação para todos. Amém, Vera, é isso aí. Aí, Eliandro, tá acompanhando, Eliandro. Tamo junto, meu querido. Vamos voltar aqui aos slides, olha só. Quanto a nós, seremos inocentes desse pecado, e com orações e súplicas, pediremos que o Criador do Universo conserve intacto o número dos seus eleitos no mundo inteiro, por meio do seu amadíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, dá a entender que existe um número de eleitos. Né? Existe um número de pessoas. Pode alguém questionar e dizer, não, mas ele está falando que existe um número, porque é o número que chegou até Cristo hoje, mas pode chegar mais. Pois é, você pode questionar isso e eu vou ter que dar a mão para o palmatório para dizer, pode ser verdade, pode ser isso também. Mas, quando a gente lê todos os outros pais da igreja, aí eu já penso um pouquinho diferente, eu já acho que não é muito bem isso.
Eu já acredito que ele está falando que ele está orando por todos os eleitos mesmo, né? Numericamente. E que existe um número de eleitos. E aí, quando eu olho para Romanos capítulo 11, e eu vejo Paulo dizendo, até que o número dos gentios se completem, o que é número? A plenitude. Até que a plenitude dos gentios se completem, o que eu estou lendo ali? Que existe um certo tipo de número que, ao completar, vai acabar o tempo dos gentios. Não é? É o que ele está falando. E aí, eu coaduno essa explicação com a explicação de Clemente de Roma. Vamos ler o texto dele. Portanto, aproximemo-nos dele na santidade de alma, erguendo para ele mãos puras e sem mancha, e amando nosso Pai benévolo e misericordioso, que nos fez participar da sua eleição. Opa! Deus nos fez participar da sua eleição. Não foi eu que me auto-elegi. Eu vou me eleger, hein? Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Estou me elegendo. Não. Você não se elege. Você é eleito. Por isso que Paulo falou, ele que nos alistou para a guerra. Foi ele que nos alistou. Em outras palavras, não foi você que se inscreveu para o combate, meu irmão. Foi Deus que te inscreveu. Foi ele que te alistou. Tá certinho. Com efeito, assim está escrito. Quando o Altíssimo repartiu as nações ao disseminar os filhos de Adão, estabeleceu as fronteiras das nações conforme o número dos anjos de Deus. A porção do Senhor foi o seu povo Jacó. O lote de sua herança foi Israel. Em outro lugar diz, eis que o Senhor toma para si uma nação dentre as nações, como um homem toma para si mesmo, ou para si, a primícia de sua colheita, e dessa nação sairá santo dos santos. Então é Deus quem toma, ele é quem escolhe, assim como ele fez com a nação de Israel. Ele poderia ter escolhido o Egito, poderia ter escolhido a Etiópia, poderia ter escolhido, sei lá, qualquer outra nação, mas ele escolheu Israel. E assim ele vai escolhendo os homens, né, dentre as nações, para tomar deles uma única nação, para ser a sua colheita. Deus é o autor de tudo. O texto aqui precitado é um texto de Deuteronômio, tá? Que vai falar assim, quando o Altíssimo repartiu as nações, ao disseminar os filhos de Adão, estabeleceu as fronteiras das nações conforme o número dos anjos de Deus. A porção do Senhor foi o seu povo Jacó. O lote de sua herança foi Israel. Né? Alguém pode achar esse texto aí, irmãos? É o texto de Deuteronômio, tá? Já vou passar para você já. O irmão vai passar aqui e eu passo para você. Pastor Igor, nesse caso, seria completar o número de 144 mil? Se refere à igreja? 144 mil implica em governo. É o número completo do governo. E não o número completo de salvos. Porque os salvos é uma multidão incontável. Tá? Então 12 de cada tribo. E está dizendo o seguinte. Todos os filhos de Deus, de todas as tribos espirituais, eles fazem parte de um governo. Eu vou extrair dessas 12 tribos um governo. 12, 12, 12, 12. Não é? Mas não que ele está dizendo que são ainda que falasse 12 mil de cada tribo, mas a ideia ali é mostrar governo completo. E não o número completo necessariamente. Né? Porque se for um número completo, então ninguém se perdeu. E a gente sabe que teve gente que se perdeu. Entendeu? Aquele número 12 ali implica o governo que vai reger, né? As 12 mil de cada tribo, que vai estar regendo. Vamos lá. Alguém achar o texto de Deuteronômio aí, ó? Coloca assim, ó. Filhos de Adão. Rapidinho você vai achar. Policarpo. Participei grandemente da vossa alegria em nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebestes os imitadores do verdadeiro amor. De fato, como vos era conveniente, acompanhastes os que estavam acorrentados com cadeias dignas dos santos, as quais são os diademas daqueles que verdadeiramente foram escolhidos por Deus e nosso Senhor. Então, Deus, mais uma vez, está sendo aqui retratado como o autor
da escolha. Então ele está falando, olha, nós estávamos, né, acorrentados em cadeias e nós fomos dignos disso, por quê? Porque nós fomos escolhidos para isso. O Senhor me escolheu para isso. Então sempre a ação é Deus escolhendo o homem. E isso não tem a ver com obras. Eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Irineu de Leão. Vamos ver o que Irineu de Leão vai falar sobre isso aí, hein? Que é perfeito desde antes da criação, recebêssemos nós, criados há pouco, o crescimento dele que é o único, bom e excelente. Recebêssemos a semelhança com ele, daquele que possui a incorruptibilidade. Recebemos esse dom. Depois de sermos predestinados a ter a semelhança com ele, nós que ainda não existimos, os que ainda não existimos. Você entendeu o que ele falou? Entendeu o seguinte, olha, eu só pude ser uma pessoa que recebi o dom, que busquei a incorruptibilidade, isso e aquilo, depois de eu ter sido predestinado. Então, a predestinação não tem a ver com o meu comportamento. E tá certo, o tempo inteiro a gente fala isso, não tem a ver com obra, com comportamento, quem fez bem e o mal. É pela graça. Se é pela graça, não tem a ver com o comportamento. Mas a predestinação não tem a ver com eu salvar. Porque se é uma ação de Deus independente do meu comportamento, daí é que eles confundem e dizem que Deus é que de fato escolheu, né, quem vai ser salvo e quem não vai. É a única saída que eles têm para falar. É a única forma que eles têm para poder não entrar em contradição. É colocar Deus como um tirano, um Deus que escolhe quem vai ser salvo e quem não vai. Porque a graça, então a graça não derrama para todo mundo. Não é? Aqui, o Raimundo, o texto é Deuteronômio 32:8. A irmã colocou aqui, tá? Você anota aí, Raimundo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Obrigado, Eliane. Então, veja bem. Atenção. Mais uma vez, Irineu está dizendo que eu só pude ter realizações de boas obras depois de eu ter sido predestinado. Agora, olha o que ele coloca aqui, ó. Predestinado para quê? Para ser salvo? Não, é para ser semelhante a Jesus. Nós que nem ainda existimos. O que é ser semelhante a Jesus? É ser como ele é. Filho, rei, herdeiro e nós co-herdeiros. É isso. Fôssemos criados segundo a presciência do Pai. E no tempo determinado. Isso é uma outra informação importante. Que está coadunado com o Salmo 139. Que ele me via entretecido, né, no íntimo da minha mãe, no mais profundo íntimo da minha mãe. Né? E ali ele escreveu todos os meus dias no seu livro. Eu não nasci no dia 25 de agosto, aliás, dia 25 de agosto é meu aniversário, tá? Aproveitando aqui essa feliz coincidência, né? Eu nasci no dia 25 de agosto por um acaso, porque mamãe e papai quis isso. Eu nasci no dia 25 de agosto porque foi o tempo determinado pelo Pai. Igual Jesus nasceu em tabernáculos. Ele nasceu no tempo determinado pelo Pai. Então, você veja, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim, que o Senhor me escolheu desde o ventre para ser luz para os gentios. Ora bola, se Deus escolheu desde o ventre para ser luz para os gentios, para ser um apóstolo, ele não poderia ter nascido agora no século 21. Ele não poderia ter nascido na era medieval. Ele tinha que ter nascido na era apostólica. Afinal de contas, as cartas dele se tornariam também escrituras. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, se não me engano, ou capítulo 1, que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo correto, no tempo certo, no tempo limite. Ele veio.
Deus já havia falado que Salomão ia nascer. E Davi fala isso, que Deus te escolheu para construir o templo e para ser rei. Deus já sabia. Deus já sabia da tribo de Levi, que estava dentro de Abraão. Está lá em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 7. Que vai falar, né, que a tribo de Levi deu dízimo por meio de Abraão. O que é isso? Deus já estava vendo toda a tribo de Levi dentro de Abraão. Então nada acontece por um acaso. Deus vai vendo a história assim, aí vai remendando a história conforme a história vai acontecendo. Não. Ele está no controle de tudo. No controle de tudo. 100% tudo. Tá? Então, os apóstolos nasceram na época que tinha que nascer. Jesus nasceu na época que tinha que nascer. Os profetas nasceram na época que tinha que nascer. Eu nasci na época que tinha que nascer. E você também. E é isso que Irineu defende. Todos nós, antes de existir, nós já tínhamos sido predestinados para nascer no tempo determinado pelo Pai. Perfeito. Pelo ministério do Verbo, ou seja, nós nascemos com um propósito. Exatamente, Vera. Cada ser humano estabeleceu um propósito. A frase da Síria. Os apóstolos fizeram o convite e os chamados são muitos. Ó, vocês escolhidos, prepare-se. A luz brilhou brilhante e bela, e vestes não feitas por mãos estão preparadas. O grito de casamento está próximo. Está ali lendo, né? Mateus 25, onde retrata ali a parábola das 10 virgens. E ele chama, né, a atenção dos escolhidos. Por que ele fala escolhidos? Deus escolheu essas pessoas. Deus não sai escolhendo todo mundo. Não faria sentido Deus eleger o mundo inteiro e eleger todas as nações da Terra e usar a palavra eleição. Só se tem gente do outro planeta, né? Aí Deus elegeu todo mundo aqui desse planeta, mas não de outro planeta. Qual seria o sentido da palavra eleição? Eleição já indica seleção. Né? Está sendo feita ali uma separação. Está sendo colocada ali pessoas em destaque. Correto? Vamos lá. Hilário de Poitiers. Vamos ver o que Hilário de Poitiers está falando aí, o pessoal do TikTok aí, ó. Obrigado aí, Raimundo. Deus te abençoe, meu irmão. Continue te abençoando. Vamos ver o que Hilário de Poitiers vai dizer. Gente, olha que texto lindo esse, gente. Olha que texto lindo. Então você vê como é que esse assunto, ele não passa despercebido pela igreja primitiva, hein? Olha só. Se alguém disser que o Filho existia antes de Maria somente segundo a presciência, ou seja, que ele só passou a existir depois, ou predestinação, ou seja, ou por ter sido predestinado, e negar que ele foi gerado do Pai antes dos séculos, e com Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, seja anátema. Enquanto negam que o Deus de todos nós, o Filho de Deus, existiu antes de nascer em forma corpórea, alguns afirmam que ele existiu de acordo com a presciência e predestinação, e não de acordo com a essência de uma natureza pessoal subsistente, isto é, presta atenção. O que Hilário está querendo colocar aqui é o seguinte: tem gente que está falando que Jesus, ele foi igual a nós, predestinados na presciência, e ele não existia como nós não existíamos. Ele falou, não, Jesus é diferente. Jesus, ele foi gerado. Jesus, ele é eterno. Jesus, ele já existia junto ao Pai. Então, o fato de ser predestinado e o fato de Deus ter eleito ele segundo a presciência, não quer dizer que ele não existia. Porque para Hilário e para os pais da igreja, eleição, predestinação, presciência tem a ver com propósito. Propósito. E Jesus era um eleito. Ele era um predestinado. Ele era conhecido hoje na força do mundo. Então o Pai elegeu Jesus para ser salvo? É isso? Não. O Pai elegeu Jesus para que ele viesse para que ele viesse a ser rei e sacerdote de um reino. Deixa eu só enviar uma mensagem aqui, gente, rapidinho aqui. É rapidinho, já volto rapidinho.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho, gente. Vai mandar aqui de novo? É isso aí, mano. 1 Pedro 2,9, né? Que ele foi, né, predestinado. Vamos continuar a leitura, tá muito bom isso aqui, olha só. Porque o Pai predestinou o Filho a ter existência algum dia ao nascer da Virgem. Presta atenção. O Pai predestinou o Filho a ter existência algum dia ao nascer da Virgem. Ele foi anunciado a nós pela presciência. Você está entendendo o que é a presciência? Deus predestina uma pessoa, tá? Ai, gente, espera aí, de novo. Caramba, gente. Espera aí. Rapaz, eu tô dando uma aula aqui agora. Você se importa de esperar um pouquinho aí embaixo? Tô ao vivo aqui, meu irmão. Mas o bloco 15, apartamento 103. Tá? Você se incomoda de esperar um pouco aí embaixo até eu terminar aqui? Vai ter que ser assim, né? Vai ter que esperar, não vai ter jeito. Vamos lá. Recapitulando. Então, a presciência é Deus ver de antemão as coisas que ele predestinou. Então, Deus me predestinou a nascer no dia 25 de agosto. A presciência de Deus já está incutida nessa predestinação, porque foi por meio da presciência que ele me predestinou. Não é isso que Pedro fala? Fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Claro, né? A presciência está ligado a tudo isso. Como que ele pode me predestinar se ele já não me viu antes? Como que ele pode determinar o meu nascimento se ele já não viu esse nascimento antes? Então, tudo acontece, né, de acordo com a vontade de Deus e com a presciência de Deus. Vamos lá. Beleza. Ainda bem, gente, disse que vai aguardar. Então vamos lá. Vai aguardar, né? Vai ter que esperar, não tem jeito. Presciência do Pai. Em vez de existente antes dos séculos na substância da natureza divina, e que todas as coisas que ele mesmo falou nos profetas a respeito do mistério de sua encarnação em paixão, foram simplesmente ditas a respeito dele pelo Pai, de acordo com a sua presciência. Entenderam, gente? Né? De acordo com a sua presciência. Tudo que foi falado acerca de Jesus não foi porque Deus determinou que Jesus viesse a fazer. Algumas coisas sim foram determinadas, nascimento virginal, a data do nascimento dele, mas Deus não saiu predestinando, por exemplo, você vai, né, chorar quando João Batista morrer, você vai subir num monte e vai ficar orando. Deus não saiu predestinando, né, todos os passos dele, mas Deus predestinou a morte dele. Por que Deus predestinou? Porque Deus predestina propósito. Já estava no propósito de Deus ele morrer. E Deus já viu na presciência dele que ele iria ser fiel até o fim. E foi por causa disso que todo o eterno propósito foi estabelecido em Jesus. Amém? Pastor, mas aqueles que são ceifados antes, digo, abortados, assassinados, é porque esses... Aí vamos lá. Ceifado antes e assassinados. Estevão foi assassinado. Era o eleito. Ceifado antes? Não sei. Antes de quê? Antes de ouvir o evangelho? Ou depois de ter negado o evangelho? Não sei. Né? Aí só Deus sabe quem é dele e quem não é. Se essa pessoa ela negou o evangelho, se essa pessoa ela era uma eleita e se apostatou. Pode ter variações de situações aí. Mas e se ela foi abortada? Aí se ela foi abortada, aí sim a gente já tem certo de que essa pessoa não era uma eleita. Porque Jesus falou, aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Entendeu? Deus interrompe propósitos? Não, Deus não interrompe propósitos.
A não ser que a própria pessoa interrompa, como fez Saul. Saul era um profeta. E a Bíblia fala em 1 Pedro 1,11 que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Saul era um profeta. Então Saul, ele mesmo, né? Ele já estava ali no propósito, andando no propósito, mas ele abortou o propósito. Não foi Deus que abortou, foi ele que se auto-abortou. Entendeu? Paulo foi degolado, uma série de coisas, né, Raimundo? Aí, olha só. Continuando aqui o texto de Hilário. Vê como é que esse texto é rico, hein? Consequentemente, esta doutrina perversa, olha aí, gente, olha como é que Hilário chama a doutrina da predestinação, hein, no sentido calvinista. Claro que não existia calvinismo naquela época, mas a ideia é parecida, tá? Doutrina perversa é condenada. Para que saibamos que o Filho unigênito de Deus foi gerado do Pai antes de todos os mundos e formou os mundos e toda a criação. E que ele não foi meramente destinado a nascer. Então, meramente destinado a nascer significa que ele nasceu com um destino igual a mim e a você. Mas ele já era pré-existente. Eu fui meramente destinado a nascer. Você foi. Vocês que estão aí foram destinados a nascer. Agora, Jesus não foi somente isso. Ele foi destinado a nascer, mas ele já era pré-existente. São Jerônimo, escuta bem minha conclusão sobre este capítulo, depois da exposição da interpretação deste. Esse texto aqui também, irmãos. Esse texto aqui também. Atenção, hein? Paulo não diz, pois, ele nos elegeu antes da formação do mundo, quando então éramos santos e imaculados. Mas ele nos elegeu para que sejamos santos e imaculados. Tem diferença? Muita diferença, mas muita diferença. Uma coisa é ele me eleger porque viu santidade em mim, que é o que a Armina ensina. Uma outra coisa é ele me eleger para que eu viva a santidade dele. Isso aí é a igreja primitiva. Tá? Isto é, e nós que anteriormente não éramos santos e imaculados, para que o sejamos em seguida. O que se pode dizer também dos pecadores, convertidos a uma vida melhor. Então, aquela sentença subsistirá. Nenhum vivente será justificado a teus olhos, a saber, ao longo de toda a sua vida, passado todo esse tempo no mundo, neste mundo. Assim compreendido em todo caso, esta passagem vai de encontro àquele que diz que, antes da existência do mundo, houve almas eleitas por sua santidade. Gente, ele está criticando uma doutrina que veio de Alexandria. Os alexandrinos, por não acreditarem no milênio e tudo mais, porque nós que acreditamos no milênio, temos os textos proféticos que diz que os eleitos irão governar a terra. Está lá em Isaías, os meus servos habitarão nela. Os meus eleitos herdarão e os meus servos habitarão nela. A Isaías 66, se não me engano, ou 65. A gente entende que a eleição tem a ver com propósito. Eleição ligada a propósito. Tá? Continuando. Antes da existência do mundo, houve almas eleitas por sua santidade e ausência de toda a corrupção devido aos pecados. O que a Armina ensina? Que Deus, na sua presciência, viu Cristo em você, viu que você iria ser salvo e por causa disso te predestinou. Precisa predestinar se o cara já está salvo? Precisa eleger se já está salvo? Paulo dizia que já era eleito. Paulo ele fala que ele era eleito. E como que ele fala que ele era eleito? E nem ele sabe se ia ser salvo ou não. Ele diz, lá em 1 Coríntios 9, 27, que ele, de alguma forma, ele esmurrava o seu corpo para que, de alguma maneira, ele viesse a alcançar a ressurreição. Então, Paulo, ele ensinava que ele era eleito, tanto é que ele se coloca, né, nos elegeu, tanto é que ele chama Clemente de eleito no Senhor. Então ele sabe que ele era eleito, que ele era predestinado. Então por que raios o apóstolo, ele insiste
em trazer uma mensagem de alerta, de vigilância, até para ele mesmo. Então a eleição não tem a ver com a certeza da salvação, porque se a eleição tivesse a plena certeza da salvação, Paulo iria escrever isso com todas as letras. Mas ele traz mensagens de contínuo alerta para a igreja. E ele se coloca como um eleito. E é justamente isso que Hilário de Poitiers, São Jerônimo está dizendo, não é? Nós fomos eleitos para sermos santos. E não, eu sou santo e por isso fui eleito. Ser santo para ser eleito é Armínio. Ser eleito para ser santo é Antioquia. Tá? É esse texto aí de Efésios 1:11. Perfeito, Caroline. Mas aqui ele foi escolhido para ser rei daquele momento, igual Deus escolheu Abraão. Você já viu o texto? Que Deus escolheu Abraão, que Deus sabia que Abraão iria cumprir o propósito. Ali é uma escolha momentânea. Porque Davi sabia que se ele não vigiasse, que se ele não se arrependesse, ele também iria ser condenado. Então Deus escolheu ele para ser rei, assim como escolheu Salomão para construir também, né, o templo. Mas se Salomão não vigia, e Davi sabia disso, olha só que interessante, nós temos dois textos. Onde Davi, ele fala que Salomão é o eleito. Ele fala isso, que Deus te escolheu. Davi sabe, Deus fala, Deus te escolheu. Davi sabe disso. Mas ao mesmo tempo em Crônicas, ele vai dizer, Salomão, se você não andar nos caminhos do Senhor, ele vai te rejeitar. E se você andar, ele vai te receber, ele vai continuar com você. Você está entendendo? Deus me escolheu, né, para uma missão. E pode sim ser que Deus tenha me escolhido, por exemplo, para ser professor, para dar aula aqui, porque Deus viu em mim também alguém, né, que tivesse esse ímpeto. Não é? Não é assim que está lá na parábola dos talentos? Deus foi dando talentos, cada um segundo a sua capacidade. Primeiro a capacidade, depois o talento. Então, primeiro, Deus viu nele um homem segundo o coração dele. Depois foi lá e deu o talento, deu ele o reinado. Mas em nenhum momento Deus está dizendo que Deus escolheu ele para ser salvo. Porque ele, o tempo inteiro, ele busca arrependimento. Não é? E ele mesmo fala sobre questões ali de pecar e ser excluído da presença de Deus. Sim, amado, Davi, ele era um profeta. Recapitulando, com efeito dissemos anteriormente, Paulo e os que são semelhantes não são eleitos e predestinados porque eram santos e imaculados, mas são eleitos e predestinados para que suas obras e virtudes os tornem santos e imaculados na vida, que se seguirá. E alguém ousa acusar-nos de heresia, da heresia de Orígenes, após tal opinião? Você vê que ele chama, né, o Orígenes de herege, né? Ele chama Orígenes de herege. E por que ele chama Orígenes de herege? Porque Orígenes ensinava isso, que Deus viu uma pessoa capacitada para obedecer o chamado e por isso elegeu. Mas só que a eleição não é por obra, é pela graça. O tempo inteiro a Bíblia fala que a eleição não é por obra, a eleição não tem a ver com comportamento, a eleição não tem a ver com coisa boa ou coisa má que você fez. A eleição não está atrelada a isso. Em nenhum momento. Né? Vamos lá. João Crisóstomo. Ele vai usar aquele texto lá de Efésios que diz que o Senhor nos escolheu para a sua herança. Ele vai dizer que esse texto está errado. Não é escolheu para a sua herança, é escolheu por sorte. Então, a tradução ali mais correta é sorte. Vamos ver o que João Crisóstomo vai dizer. Todavia revelou a medida do possível. Por que motivo disse nele escolhidos por sorte? Predestinados, mas acima dissera, nos escolheu. Aqui diz, escolhidos por sorte. Uma vez, porém, que a sorte é casual, não proveniente do livre-arbítrio nem da virtude, mas depende da ignorância e do fortuito, da sorte. Uma boa sorte.
né? Ou seja, você não foi escolhido porque Deus viu você uma pessoa boa, senão Deus não tinha escolhido Judas, Deus não tinha escolhido Saul. Deus te escolheu porque você foi contemplado. Isso é graça. Assim como centenas e centenas e milhares de anjos, Deus escolheu um para ser arcanjo, Deus escolheu um para ser querubim, Deus escolheu um para ser serafim, Deus escolheu outro para ser ancião. Tem anjo com uma hierarquia maior, tem anjo com hierarquia menor. Eles já foram criados assim. Entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Mas se Deus predestinou certas pessoas para a salvação, não é meio injusto? Não, não é meio injusto, é 100% injusto. Eu falei na live de agora, ainda agora aqui, né? Que os pais da igreja chamam isso de o cúmulo da impiedade, né? Porque em Hebreus fala que a salvação se perde. Como Deus predestinou alguém para a salvação e Deus pode tirar a salvação? Exatamente, por isso que a gente não atrela a predestinação à salvação. Nós não atrelamos a salvação, né? A eleição, perdão, à salvação. Então eu não creio nisso, né? Que Deus escolheu pessoas para serem salvas e outras não. Eu não creio, tá? Vamos lá. Predestinados pela decisão daquele que tudo opera, segundo o conselho, né, da sua vontade. Quer dizer, não fomos simplesmente escolhidos por sorte, eleitos porque foi Deus que escolheu, e não foi fortuitamente que obtivemos tal sorte, porque Deus chamou segundo sua decisão, ou segundo o conselho da sua vontade, porque Deus quis. Mas se você amém, querido, amém. Toda dúvida é bem-vinda, tá? Se a gente atrelar a predestinação à salvação, aí vai dar esse quiprocó todo que tá dando aí. Mas se você atrelar a predestinação a propósito, que é o que está escrito, aí não tem problema. Porque propósito é apenas um nível ministerial, tá? De igual modo, escreve o mesmo na Epístola aos Romanos, daqueles que são chamados santos segundo o seu desígnio, ou seja, segundo o seu propósito. A sorte não provém da virtude, mas, por assim dizer, do acaso, como se dissesse, por sorte nos escolheu. Em tudo predestinados por decisão, isto é, destinou, e produziu eleitos, por exemplo, viu-nos antes que fôssemos chamados por sorte. É admirável a presciência de Deus, que tudo conhece antes que aconteça. Texto bonito esse, né? Então, está claro aqui, já até acabou o slide, gente, meu Deus. Né? Está certo aqui, né? Está muito claro aqui, que predestinação, segundo a igreja primitiva, claro, né? Os alexandrinos pensavam diferente nesse aspecto. Eles eram iguais no tocante ao livre-arbítrio, mas pensavam diferente no tocante a mecânica da predestinação. A mecânica da predestinação para Alexandria era parecida com o de Armínio. Deus viu e elegeu. A mecânica do livre-arbítrio da igreja de Alexandria era a mesma de Antioquia. Cada um tem a sua livre escolha. A mecânica da predestinação para Antioquia era: Deus escolheu por sorte, né, pela sua vontade, aquele que iria fazer parte da sua igreja. Mas como ambos também criam no livre-arbítrio, a pessoa poderia abortar esse propósito. Pelágio da Bretanha negava o pecado original e cria na eleição por fé prevista. Poderia argumentar? Pelágio do quinto século. Muitas das vezes nós, por acreditarmos que uma pessoa ela pode alcançar a salvação sem ter sido eleita, nós somos acusados de pelágio. Ou pré-pelagianos, tudo mais. Preste atenção. Pelágio, primeiro, que é do quinto século. Eu estou lendo aqui pais da igreja. Do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Não tem ninguém do quinto século. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Pelágio acreditava que a pessoa poderia se salvar sem mesmo ter nada de Deus. Ou seja, zero de Deus, zerado de Deus. E nós não cremos nisso. Porque Paulo ensinou que
em Romanos 2, Deus colocou nos seres humanos o quê? A lei da consciência, que freia os impulsos da pessoa se ela quiser. Então, todo ser humano, por possuir o Espírito, ainda que não seja o Espírito Santo, mas todos têm um Espírito, e é esse Espírito o ser mais... É a parte espiritual do homem, ainda que ele não seja espiritual, mas ele tem uma essência espiritual dentro dele, seja maligno, benigna, mas esse ser espiritual é ali na parte íntima dele, né, nas juntas e medulas, como diz Hebreus 4:13, né, entre separação do homem e espírito, é que trabalha a consciência do homem. Então a consciência vai acusar aquele homem se o que ele está fazendo é certo ou é errado. Mas o que freia as ações do homem no certo e errado não é a sua própria escolha por livre determinação simplesmente. Ele tem essa livre determinação baseado nessa consciência que foi dada a ele. E aí ele vai obedecer ou não essa consciência. Pelo livre-arbítrio dele, ele vai escolher se vai obedecer a consciência ou se não vai obedecer a consciência. Tá? Então, nós não negamos o pecado original conforme Pelágio negava. Nós não negamos isso. Tá? E a fé prevista dele, aí já é outro papo, porque na verdade, ele está falando dos salvos, né? Mas antes da salvação, ele está dizendo que todo homem tem a capacidade, né? Sem nada de Deus, zero Deus, alcançar a salvação. Isso é uma mentira. Ninguém consegue fazer isso. Como que alguém pode conseguir fazer algo espiritual se não vier da parte de Deus? Como dizem, né? Eu não me lembro qual foi o pai da igreja que usou essa palavra, mas eu vou usar. Não há nenhuma verdade que provém da mentira. Não existe verdade que provém da mentira. Toda verdade vem da verdade. Então, se alguém fala uma verdade, essa verdade é divina, ainda que essa pessoa não seja cristã. Por isso que Paulo vai usar vários textos de poetas, né, de escritores da época, porque ainda que eles não sejam cristãos, eles estão falando uma verdade. E nenhuma verdade vem do diabo. Toda verdade vem de Deus, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém?